Salve, salve, rapaziada! Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Tá bom. Que o meio gospel não anda muito bem das pernas no quesito testemunho não é novidade para seu ninguém. Ultimamente tem aparecido muitas coisas, muitos escândalos, como por exemplo, nós vemos por aí de vez em quando alguém aí falando que foi chifrado, recebeu uma gaia ungida, que foi roubado, enfim, um monte de coisa. Mas o que chama mais atenção no meio gospel ultimamente, por incrível que pareça, são as mulheres. É o quê? Pois é, aquelas que têm carinhas de santa, que você olha e você não dá nada pra ela. Por trás de algumas destas irmãs, de vez em quando aparece alguma coisa muito tenebrosa. Vai por mim, porque o que eu tô dizendo aqui, de vez em quando aparece cada uma que olha, arrepia até os cabelos do sovaco. Pois bem, eu sou seu irmão André Carpano e nessa playlist que não é nenhum top, mas sempre enumeramos os causos da labareda, eu venho vos trazer 3 famosas do meio gospel capirotescas da labareda sobrenatural. Primeira, Tânia Regina Levi. Meu brother, esse caso aqui é um pouquinho antiguinho, de 2013. Ele voltou, digamos que, a ter um certo holofote agora no final de 2019. Mas assim, algumas pessoas não sabem o que ocorreu atrás de tudo. Aliás, no plano de fundo de tudo isso. E eu vou explicar para todos vocês agora. Isso mesmo. Tá vendo esse rostinho bonito aí? Olha que coisa mais linda. Olha, você olha assim e fala assim, nossa, essa senhora é uma jovem senhora muito bonita. Nossa, essa irmã deve ser do manto, do rei do Té de Jeová. Essa cantora não deve ter nada em sua vida. Engana-se os senhores. Enganam-se e muito. Essa senhora aí tem um histórico, digamos que assim, totalmente capirotesco. E eu vou explicar o que está por trás aí, supostamente, né? Segundo as informações das notícias, por trás desse belo rostinho. De acordo com a denúncia do Ministério Público, onde afirma que na madrugada do dia 16 de setembro de 2013, Tânia seguiu para o imóvel onde ela morava juntamente com o seu esposo Levi, na rua Esplanada, no bairro Novo Horizonte, lá em São Pedro, acompanhada de uma outra pessoa, a qual até o presente momento ainda não foi identificada, e ambos teriam torado o seu marido no local. Depois do ocorrido, os dois teriam seguido então para a estrada vicinal Alto da Serra, na zona rural de São Pedro, onde atearam fogo no corpo da vítima e também prenderam dentro do porta-malas de um veículo. Meu brother, olha, isso daí deu um pega pra capar na época. Apesar de que o irmão da vítima tinha, ligado pra polícia no mesmo dia que os dois desapareceram e falou assim: polícia, o negócio é o seguinte, o meu irmão desapareceu junto com a esposa dele e procurem eles aí que tá louco o negócio, ninguém tá achando eles. E a polícia foi atrás pra ver onde que estavam. E é assim, mesmo com ela dizendo: eu não tenho nada a ver, eu não sei o que está se sucedendo, eu não consigo compreender o que é que está acontecendo. A polícia achou meio estranho essa conversa desta jovem senhora e decidiram fazer o quê? Ir lá, na porta da residência do seu Levi. E chegando lá, não encontraram nada, acharam meio estranho. Começaram então a revirar as coisas e descobriram, segundo uma denúncia, que tinha marcas de sangue no chão. Peraí. Ficou um negócio meio cabuloso, né? Marcas de sangue no chão da casa deles.
Mas menino, logo após tudo isso, quando ela decidiu prestar o depoimento no final do ano de 2013, ela começou a alegar que não tinha nada a ver com a situação e que tinha vivido sim com o seu marido por cerca de 15 anos e depois de um desentendimento ela teria se separado dele. Porém, pouco antes do seu falecimento, eles teriam feito as pazes. E ó, cá entre nós aqui, segundo o que dizem por aí, o motivo da separação foi você entendeu, né? Um galho ungido. E assim, parece que essa irmã não gostou muito não né? Ficou meio nervosa. E para não ficar por baixo dos panos, e qual foi a argumentação de Tânia? Ela alegou que o seu marido, que já trabalhava como segurança, juntamente com seu irmão, envolveu em golpes, em coisas capirotescas, fazendo falsificação de documentos, golpes de estelionatário e assim eles estavam sendo, digamos que, ameaçados por terceiros. E ó, cá entre nós, em meio a muitas contradições em seu depoimento, quer queira ou não, ela acabou, grampeada. E a coisa não pegou muito bem pro lado dela e acabou ficando presa por algum tempo. Mais tarde ela conseguiu um HC e agora no final de 2019, novamente, esse assunto voltou aos holofotes para fazer o quê? Novamente com a capirotesca. Ó, é aquilo que eu digo, quem vê cara não vê coração. Um rostinho bonito assim, às vezes pode ter alguma coisa por trás, né? Complicado, cuidado aí, viu? Ver rostinho bonito aí, vai se encantando com isso, você pode acabar 7 palmos embaixo da terra. Muito cuidado, hein? Segunda, Bianca Toledo. Meu brother, eu me recordo que por causa desse caso, é meio redundante eu falar isso, né? Mas você entendeu. Por conta dessa história, eu arrumei um dos maiores problemas da minha vida e foi o motivo de um pastor me, expulsar de uma igreja onde eu era diácono. Espantem o Senhor por causa disso. Mas eu vou resumir aqui a história que, apesar de ser conhecida, algumas pessoas não conhecem uns detalhes. Vamos resumir para vocês. E é o seguinte, o casamento que era mais visto como o mais belo de todos, um casamento exemplar, um casamento que, digamos assim, enchia os olhos de muitos cristãos protestantes, acabou sendo, digamos que, uma fachada. Por conta do que? Felipe Raiderich, quando se casou com Bianca Toledo, foi um exemplo pelo fato de ele ser um homem que respeitava muito sua esposa. Um homem que, assim, não tinha mácula nem nada do tipo. E principalmente porque ela também, digamos assim, era uma mulher muito bela. Aliás, ainda é muito bela e, digamos que formava-se um casal, assim, muito atrativo. Algumas pessoas chegavam até a insinuar na época que ela se aproximou dele por conta de, assim, né, você tá ligado, né? E já você vai entender se isso é verdade ou não. Não, nada a ver, irmão. Depois de um certo tempo do casamento que aconteceu, no ano de 2016, o que ocorreu? Um certo dia, Bianca Toledo, eu vou misturar um pouco do testemunho dela com o testemunho do próprio Felipe, a qual eu tive o prazer de conversar um dia por telefone. Bianca Toledo, um certo dia, meio cansada assim de viver com ele, decidiu dar um golpe do baú, fazendo o quê? Isso segundo o testemunho dele, viu? Preste bem atenção. Não é acusação minha, é o que rola por aí. Ela decidiu dar alguma coisinha para ele conseguir dormir um pouco mais, ficar assim, sabe, meio cansado, bem abatido, e forjou algumas conversas. Nisso daí, ela falou que o seu filho, que já era do casamento anterior, ou seja, uma criança de 5 anos, teria sido, você sabe o que, né? Pelo próprio Felipe. Então você já entendeu a situação. E acusou ele de ser homossexual, de ter coisado com um menino e não chegar a ela. Vê se pode uma conversa dessa. Segundo o próprio relato do Felipe Raiderich, ela conseguiu manipular uma situação a qual ele fosse internado sobre o pretexto de que ele precisava de tratamentos psiquiátricos e também de ser,
né, detido. Por conta disso, ele passou um tempinho aí dentro de um lugar que é para pessoas que têm um tratamento, assim, digamos que mais rigoroso, vamos se dizer assim, e depois disso ele acabou ficando um tempinho no Chilindró. O testemunho dele concernente a esse assunto é um testemunho muito forte, principalmente de como Deus tirou ele de lá. O pretexto de Bianca Toledo seria que ele estava fazendo tudo isso e ela queria anular o seu casamento. E principalmente que ele assinasse um documento onde ele abriria mão do seu casamento, abriria mão também de tudo que ele possuía para que ficasse com Bianca Toledo. Alguns meses mais tarde, ela se tornou a se casar e deixou ele, digamos que com a mão na frente e outra atrás. Aí, aquilo que eu falei no comecinho dessa história começa a fazer um pouco de sentido, né? Ela se casou com ele com o zóio assim. Será? Não sei. O que você acha? Será que foi ou não? Ultimamente está tendo alguns processos judiciais concernente a esse caso e olha, tá rendendo muito pano pra manga. Felipe Raiderich acabou sendo inocentado pela justiça e Bianca Toledo não aceitou de forma alguma que ele fosse inocentado. Esse assunto ainda promete render muito pano pra manga. Quem sabe no próximo vídeo eu posso falar um pouquinho mais a fundo desse caso. Se você quiser saber detalhes a mais e essa história esmiuçada e algumas outras, deixa nos comentários que eu quero muito saber, beleza? Aí eu faço uma outra parte. Terceira, Fraudelis. Meu brother, esse daqui é o caso mais capirotesco de todos, ou digamos que o caso mais polêmico do meio gospel de 2019, e eu acredito que o mais capirotesco, polêmico e o mais cabeludo de todos que surgiu até o presente momento. Misericórdia! Tudo por conta do quê? A engenhosidade e malícia que está envolvendo toda essa história. Não é novidade para seu ninguém que no meio do ano, mais saber no dia 16 de julho de 2019, infelizmente o pastor Anderson do Carmo, marido da pastora e cantora megastar da música gospel Flordelis, infelizmente nos deixou. Vítima de... você sabe muito bem o quê? Que eu não gosto muito de falar esse tipo de coisa. São uns negócios que faz até eu pegar ar. Quando aconteceu o caso, um dos seus filhos foi, digamos que, ligeiramente preso logo no velório do próprio pastor, aliás, no enterro do pastor. No começo, a conversa foi de que ele teria sido preso por conta de ter um BO em suas costas, ligado a uma acusação de Maria da Penha. Ele era casado. O menino Fravo, o menino Lindro, era casado e parece que ele deu uns boques lá na esposa dele. Uma situação complicada, já tem um histórico cabuloso esse camarada, hein? Mas voltando aqui, nesse episódio, quando ele foi preso, depois, mais pra frente, um segundo filho também acabou sendo preso, que seria o Lucas, um menino que depois acabou confessando juntamente com Flávio que tiveram ligação, onde Lucas adquiriu o trabuco e Flávio executou o serviço com 6 disparos. Isso foi o que ele deixou em testemunho da própria boca dele. Pois bem, depois que passaram tudo isso daí, algumas pessoas começaram a notar alguns detalhes, como por exemplo, no velório de Flordelis não saía uma lágrima de seus olhos. Flordelis, quando seus filhos foram presos, começou a proibir todo mundo de discordar dos seus filhos e não queria que ninguém tocasse no assunto. E começou a levantar as anteninhas de vinil em todas as pessoas e começaram a pensar: tem caroço nesse angu. Por que essa mulher quer proibir tanto assim que o povo fale sobre esse caso? E tá ligado, né? Quanto mais se proíbe, aí que a coisa acaba, né? Rolando mesmo. Realmente. Flordelis não esperava que iria ter uma repercussão tamanha este caso. Dona de uma boa larápia, de uma boa conversa e também de vez em quando de uns bons tropicões, onde ela acaba se contradizendo em muitas argumentações, Flordelis, logo no princípio, quando ela começou a dar o seu testemunho,
falou que estava sendo perseguida por 2 motoqueiros, que eles chegaram até a residência e, enfim. Mais tarde foi confirmado que não tinha ninguém seguindo eles, que nada disso estava acontecendo e que ela estava mentindo nas argumentações. Depois de um ponto sendo ligado a outro, encontraram no seu primeiro testemunho cerca de 8 contradições. Vou repetir para ver se você entendeu. Cerca de... Eu fiz assim, né? Misericórdia. 8 contradições. Isso mesmo, foi o que rolou só no começo da conversa. Imagine até agora. Depois de tudo isso, acabou se tornando, digamos que, uma gigantesca bola de neve todo este caso, resultando em muitas coisas. Ela mandou forjar uma carta para inocentar o menino lindo, né, o filho biológico dela, e acusar 2 filhos dela, um que está ligado ao caso e o outro que não sabemos até o momento, mas ambos são adotivos, e com isso, digamos que mostrando o lado perverso de Flor de Lis. Uma novela da Rede Globo que mostrava uma moça que dizia ter sido curada do seu lado perverso e no final, no último episódio, acabou eliminando o amor da sua vida e fazendo uma cara de capirotesca, acabou sendo comparada com Flor de Lis. Mas aí, você acha que ela tem alguma similaridade? Essa Flor de Lis é capirotesca ou não? É tudo fruto da mente do baixinho aqui e eu estou completamente equivocado. Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero muito saber. Tá bom. Meu brother, eu agradeço do fundo do my heart a sua presença até esse momento deste conteúdo. Agradeço também pelo like, sua opinião e, lógico, aquele compartilhamento que é fundamental. Se esse conteúdo tiver uma boa repercussão, tá ligado, né? Pode até rolar uma parte 2 sobre esse tipo de conteúdo. Agora eu quero voltar a fazer vídeos assim gravados, pelo menos 3 vezes por semana. Vamos ver como vai estar aí o algoritmo, se vai impulsionar ou não. E eu fui!